Tá no ar o podcast do Tiago, mais uma edição, e cada edição a gente feliz da vida, a gente cheio de gratidão, porque é mais um dia, mais uma oportunidade de celebrar a vida. E como dizia uma ex-professora minha, uma das coisas mais importantes é celebrar todos os dias a vida. Nada é mais importante que a vida e que a saúde. Agora hoje, de forma muito especial, eu estou iniciando aqui uma campanha de 40 dias, viu, João Paulo? Deixando aqui a barba crescer. Assim, gratidão a Deus, louvando pela vida de Tiago Freitas, que eu recebi uma informação que é 90,7% de aprovação. E, senhoras e senhores, quando é para criticar, eu, como jornalista, já fiz muitas críticas, mas como também é para elogiar, a gente elogia. E, Tiago, é muita coisa. Muita coisa. Salve, salve, Jário Ribeiro, Everton Ranieri, nosso focado Vence, que já faz parte aqui da bancada também no podcast do Tiago. Todos vocês que estão aí entrando agora pela internet, nos acompanhando aí pela rádio, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast do Tiago. E a gente vem aqui mais esse episódio, abrindo mais esse episódio, Jário, né, com essa notícia muito importante, né, para mim particularmente, é uma responsabilidade ainda maior. Naturalmente, né, a gente fica muito feliz, porque isso aí é o retorno, né, daquele trabalho que está sendo feito, né? A gente se esforça muito, a gente trabalha com afinco diariamente, não tem dia, não tem hora, não tem feriado, enfim, o trabalho não para. Ô, João Paulo, você pode me dar até... Eu posso ver os números? Claro, João? deve. Você me dá os números dessa... Porque eu achei muito interessante, porque tem uma galera que faz assim. Você me dá aqui? Tem uma galera que faz a pesquisa, né? Não, fez a pesquisa, fulano disparou e é 91 e pronto. Mas foi muito interessante e até um espaço nesse primeiro momento para a gente conversar com a rapaziada que está conosco, o pessoal das rádios também, e a postagem, e a informação da postagem, que inclusive eu reproduzi ontem nas minhas redes, tá aqui pra gente até debater, é legal isso. Com certeza. Se as eleições fossem hoje em Piranhas, né, o prefeito Tiago Freitas seria reeleito com uma vitória histórica, ou seja, até hoje ninguém conseguiu um percentual de pesquisa, vamos dizer, há 2 anos das eleições. Na intenção de voto para prefeito em Piranhas, as eleições hoje, no cenário 1, Tiago teria 80,6. Eu não sou estatístico, Totó é mais dessa área, Tiago também tem mais experiência. A segunda colocada, deixe-me ver aqui, a senhora Maristela teria 9,8. E o terceiro não sabe, não quiseram opinar, 6,9. Brancos e nulos, 2,7. Então, nesse primeiro cenário, Tiago... Uma diferença esmagadora, né? Um massacre. A diferença aí de 70 pontos de diferença para segundo colocado, né? Então, nesse cenário aí estimulado, né? A gente fez é um cenário estimulado. É um cenário estimulado, porque é o seguinte, deixa eu me dar aqui para eu pegar aqui o resultado. Muito importante, como eu falei aqui... Daí, João Paulo? Muito importante a gente fazer essas pesquisas. Na realidade, a pesquisa é algo que é constante, né? A gente sempre faz pesquisa de avaliação, né, para a gente ver o que é que a gente está acertando, o que é que a gente pode melhorar e o que a gente está errando também. Então, na pesquisa, tem algumas informações aqui, estou com a pesquisa aqui em mãos. E aí, essa pesquisa ela foi realizada no dia 10 de março de 2023. Isso. Ou seja, nesse mês de março ainda, que a gente já está finalizando o mês. E aí, no cenário que é perguntado, pergunta-se, você acha a avaliação do governo Tiago Freitas ótimo e bom? Então, juntando ótimo e bom, a gente tem 81,8%. Regular é 12,5%. Ruim ou péssimo, 2,6%. E não soube responder, 3,1%. Ou seja, ruim e péssimo é menor do que regular e é menor do que quem não soube responder. Então, aí a gente já tem um parâmetro que é muito importante, né? Que já dá para a gente ter uma noção. Na pergunta que você faz, aprova ou desaprova? 90,7% aprova, 4,5% desaprova e 4,8% não soube responder. Ou seja, mais uma vez, a desaprovação é a menor de todas, né? Aprova 90,7%, não sabe dizer. Quando é perguntado se aprova ou não aprova, não sei. 4,8% e desaprova 4,5%.
Então são números também muito expressivos. E aí quando a gente coloca a intenção de voto, é espontânea, né? A pesquisa, quando ela chega lá, ela pergunta: se as eleições fossem hoje, em quem você votava? Qual seria o seu candidato? E aí apresenta-se os possíveis candidatos. Então, quando chegou lá, que perguntou para as pessoas, se a eleição fosse hoje, sem apresentar os candidatos, em quem é que você votaria? Aí tem lá 66,5%, já de pronto, já diz logo, voto no Tiago Freitas. Aí 3,4% diz Maristela. E aqui ranqueou Renatinho Rodrigues, 0,9%. Ou seja, esses foram os nomes que foram citados. 27%, quando perguntado, disse assim, não sei. E aí 1,4% diz que votaria em branco. E aí, depois, aí vem a pergunta dos cenários. Mas se as eleições fossem hoje, cenário estimulado, com 3 candidatos, se o candidato fosse Tiago Freitas, se o candidato fosse Maristela e fosse Renato Rodrigues, quem é que você votaria? 76% diz que votaria em Tiago Freitas, 8% Maristela, 4% Renato Rodrigues, 2% votaria em branco, 10% não soube ou não respondeu. E aí quando você coloca os confrontos diretos, que aí sim foi esse cenário que você colocou aqui, Tiago 80,6%, Maristela 9,8%. E no cenário que fosse com o Renato Rodrigues, né, que apareceu também na pesquisa, 83% Tiago Freitas, 6% Renato Rodrigues. Então, uma diferença muito grande, sabendo que as eleições ainda estão um pouco distantes, Jair Ribeiro. Né? Ainda tem um chão bom aí pela frente, mas isso dá um indicativo, né, de como seria esse xadrez político se as eleições fossem hoje. Então, eu fico muito lisonjeado, mas ao mesmo tempo aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Não é fácil você estar aí há 2 anos e 3 meses à frente de uma prefeitura municipal. É que tem muitas problemáticas, muita coisa a gente vem minimizando, vem buscando fazer, muitas políticas que hoje está funcionando diferente, mas tem muita coisa ainda para ser feita, e a gente ter esse percentual tão grande de aprovação e já fazendo um cenário político. A gente tem uma perspectiva aí de uma vitória, né, com a diferença muito grande. Para a gente é motivo de satisfação, mas é motivo também de a gente continuar fazendo esse trabalho. Né? A responsabilidade é muito grande. Só lembrando o seguinte, quem acompanha a política sabe que sempre um ano antes da política, as pesquisas saem, né? E elas vão mudando de acordo com o que o tempo vai passando. Mas, acima de qualquer coisa, o Ranieri e Totó, mostra o real cenário político e de pensamento das pessoas. Né? Mostra uma tendência, né? Isso. Mostra uma tendência das pessoas. Quando a pessoa também... Quando o negócio tá ruim, o cara segura que tá ruim uns 2 anos. Não, tá ruim. Eu já vi, inclusive na minha cidade, um período que o cara é ruim do primeiro mês até o último mês. O povo dizia que o camarada era ruim. Isso. E assim, uma coisa que preocupa quando começa a surgir esse cenário é o seguinte: como o Tiago falou, a gente está há 1 ano e 9 meses ainda da eleição, certo? É um tempo até considerável. Porém, tem duas coisas que vale salientar. Uma, você tem que manter a população satisfeita, bem assistida, sempre estar inovando para que até tudo que é bom acaba se tornando monótono. Você tornar essa população, continuar ela fazendo satisfeita, é uma dificuldade tremenda, como o Tiago frisou. E principalmente assim, o que acontece muito no jogo político, os opositores torcer para que as coisas não deem certo, criar críticas e situações para assim, meio que ver o trabalho que o outro grupo, a outra gestão está fazendo, para que cresça politicamente. Só que quem perde é a população. Então assim, a nossa responsabilidade quanto gestão, Tiago Freitas quanto prefeito, é de, além de manter essa população satisfeita, engajada com o seu trabalho, porque, como o Tiago fala várias vezes aqui no podcast, não é um trabalho sozinho, é um trabalho em equipe, e o principal envolvido é a população, certo? Então, assim, esse 1 ano e 9 meses que a gente tem por aí, ainda tem muito chão, então tem muito trabalho para fazer. E você acredita, Tiago, que a política ela vai até as... Eu acho que a política normal de um prefeito, ela vai até as convenções do ano que vem. Porque quando começa as convenções, pronto, o gestor não pode fazer... Fica de mãos atadas. Eu acho que não é nem mais 2 anos. Falta menos que isso, porque... É 2 anos para o dia da eleição. O dia da eleição. Não, entrou em janeiro, pronto. O cara já não trabalha não pode participar de eventos, mas entrou janeiro,
já não é mais aquela vibe do cara tranquilo, atendendo, fazendo... Você já trabalha sob pressão. O ano eleitoral ele é um ano mais ativo, aquecido, né? É um ano mais ativo e assim... a gente, independentemente da campanha política, né, da campanha eleitoral, Jair, você falou aí de convenção e, enfim, a gestão ela não para. Uma coisa é o prefeito, Tiago, outra coisa é a gestão Juntos por um Futuro Melhor. Ela não para. Naturalmente, por ano eleitoral, existe uma série de limitações, inclusive do ponto de vista orçamentário. Aí sim, onde algumas obras, por exemplo, elas têm que ficarem paradas. Algumas entregas, elas podem sofrer um prazo ou de uma extensão maior. Sua ausência. Ou não ter ausência, mas vai acontecer do mesmo jeito. O que o Totó falou aqui é interessante, porque o que acontece? A gente herda, né, uma gestão que tinha muita coisa que não estava acontecendo a contento. E aí, a partir do momento que a gente volta, por exemplo, a saúde, né? A saúde era um grande problema. A questão dos postos de saúde, medicação, marcação de exames, enfim. É um problema recorrente isso. E por mais que a gente tente sanar, boa parte da gente sana, fica alguma coisa ainda que não é da forma que a gente quer, né? Mas que a gente batalha todos os dias para buscar melhorar. Mas depois de certo tempo, quando as coisas ficam tudo no seu lugar, muita gente se esquece de como é que isso era anterior, alguns anos atrás. Então a gente tem que estar sempre inovando. Então essa inovação é algo que é constante, que faz parte, né, dessa gestão, porque as pessoas elas cobram, né? E quando a gente eleva a régua, como a gente fez agora, que a gente elevou, então hoje a gente pode dizer que muita coisa acontece, né, e a gente tem um nível que foi elevado. Então cada vez mais vai ser cobrado naquela mesma proporção. Você falou da saúde. Se você pudesse, eu sei que tem muita coisa, mas se você pudesse citar mais 3 coisas que assim contribuem para essa aprovação, seria o quê? Eu acho o seguinte, Jário, na realidade, o dever de casa, né, que é você fazer as coisas funcionarem, né, garantindo por exemplo, a gente fala da saúde, mas a gente tem, por exemplo, a agricultura. Há quanto tempo que não era distribuído sementes na intensidade que a gente vem distribuindo nesses últimos anos? Né? Há quanto tempo a gente não via investimentos aqui, inaugurações, né, de espaços públicos que estavam há tanto tempo abandonados e a gente retomando, né, obras importantes? Né? Há quanto tempo que a gente não via as práticas esportivas, as festividades voltarem, né, a ter o protagonismo que já teve e que a gente está retomando. Mas, acima de tudo, há quanto tempo que a gente não via uma gestão ser tão humano, tratar com tanta humanidade as pessoas? É o cuidado, é o zelo com as pessoas. Inclusive, tem eu acho que esse é o grande diferencial. É você fazer uma gestão mais humana. É aquela palavra da gestão, Totó, participativa. Inclusive, uma coisa muito bacana que remonta muito aquela coisa da escola que a diretora, né, vamos lá, sugestão, aí colocava aquela urnazinha. Então nas UBS eu achei bem bacana. É singelo, mas é bacana e eu acredito que você vai receber as cartinhas, os pedidos. Não, com certeza. Essa Totó, que também ajuda a gente aí na saúde, para até falar um pouquinho também sobre isso. Okay. Essas urnas, né, que estão nas UBS, e posteriormente a gente vai replicar em todos os equipamentos nossos, né, municipal. É uma forma da gente estar trazendo sugestões, né, para que a gente possa estar vendo de que forma, né, a gente pode estar contribuindo, a gente possa estar melhorando. Então, eu acho que parte desse sucesso se dá por conta disso. Eu acho que o gestor e a gestão, ele precisa desconstruir um pouco aquela visão que é de cima para baixo. Na realidade, a gente tem que construir de baixo para cima, com quem está lá no dia a dia fazendo uso daquilo, na ponta, porque às vezes você acha que o que determinado bairro ou que determinada população precisa disso. É isso, mas quando na realidade não é isso, é algo muito mais simples. Então a gente fazendo dessa maneira, tendo mais esse cuidado, essa atenção, né, essa humanidade de você fazer a coisa de forma diferente, como a gente está fazendo através dessas urnas, né, que está sendo colocado aí nesse primeiro momento nas nossas UBS, nos nossos postos de saúde, a gente consegue atender mais e atender melhor. Então essa ação, né, Totó, já foi colocada em prática agora a partir desse último mês aí. E a gente já está conseguindo colher lá algumas informações muito importantes que nos ajudam. A gente está fazendo essa gestão o famoso mais próximo. Feedback. Isso, exatamente. Era uma promessa, inclusive, de campanha do Tiago, que é o canal direto com a população. Em todas as UBSs e principalmente no PAN, que é um pronto atendimento da gente,
vão ter essas urnas. Todos os munícipes ou aquelas pessoas que estão fazendo uso da unidade de saúde, elas têm como avaliar o feedback de como foi o seu atendimento, dar sugestões de melhorias. Então, assim, ela não precisa se identificar, é uma cédula em branco, certo? Ela vai fazer lá as ponderações. E para a gente é muito importante ouvir o feedback da população, como o Tiago frisou, da ponta. Porque às vezes a gente pensa que para inovar, para atender melhor, para assistir melhor a população, a gente precisa de coisas extraordinárias. Não. São pequenas ações que geram grandes impactos. Então, assim, como você falou, de forma singela, ter uma urna, mas você dá voz ao munícipe, você está dando a oportunidade dele tanto dizer a sua satisfação pelo atendimento, que, assim, graças a Deus, nós temos recebido muitos elogios, muitos feedbacks positivos e muitas melhorias que a gente conseguiu já implantar em alguma dessas unidades foi fruto de feedback das pessoas que lá frequentam aquele espaço. A gente sabe que a unidade de saúde, ela não necessariamente é um espaço que você procura, digamos assim, para fazer algo nem sempre tão positivo. Às vezes é para um tratamento, uma doença, mas só o fato, como o Tiago frisou, de você ser tratado de forma humana, de forma acolhedora e principalmente da preocupação, é esse retorno que a gente precisa dar à população. E se num dado momento você tiver voz, né? E se você tiver voz de você tanto poder agradecer quanto poder colaborar de forma comunicativa, dizendo assim, tá muito bom, mas se a gente pudesse acrescentar isso, isso aqui, a sua sugestão vai ser colocada dentro da urna, com o cadeadozinho, a chavezinha, somente o gestor, tanto o Tiago quanto o secretário de saúde, que vão ter acesso a essas informações. Ou seja, a equipe que ali trabalha, as pessoas que estão ali não têm acesso à cédula, só os gestores. Então é um canal direto com o gestor. Totó, você já tomou uma aguinha na sua... Tomei café antes de começar. Tomou. Um abraço especial, turma das rádios. Tiago, pessoal na Independente, na Piau, e na Xingó, turma boa das rádios, um abraço. Eu sei que a audiência é muito grande, o rádio é fantástico, tá aqui a gente falando para você, você nos ouvindo. Beijo no coração, um prazer comunicar para vocês. Esse podcast, ele tem esse objetivo também de ser esse canal para as rádios e a gente manter essa conexão. Agora, aí no Instagram, pessoal no Instagram, nas redes, eu quero mandar um abraço especial para esse camarada. Eu fui fazer um cerimonial lá em Santana do Ipanema, de um consórcio dos municípios. Eu era o mestre de cerimônia. Quando ele chegou, rapaz, ele bateu assim nas minhas costas, né? Jairo, rapaz, tudo bem? Eu digo, opa, tudo bem. Ele disse, olha, acompanha o podcast do Tiago, viu? Eu digo, aí o menino disse, não, esse aí é o prefeito de Dois Riachos, Ramon Camilo. Eu digo, pô, obrigado, prefeito. Aí sim. É um prazer. Tá vendo aí, você tá ficando famoso aí. Pô, obrigado. Tá aí. Impulsionando carreiras. O podcast Rapaz, impulsionando carreiras. Eu acho massa quando a gente... Aí eu até disse, abre lá um espaçozinho pra gente. Aproveitei, né? Vendeu o peixe. Eu acho que eu já fiz o convite, inclusive, para o Ramon. Aproveitar aqui a oportunidade para dar um grande abraço ao Ramon Camilo, né, que agora, nesse momento tá lá na marcha dos prefeitos. Pra gente não pecar, ou tem mais 2 prefeitos que dizem que eles foram bem sinceros, disseram, não assisto tudo, agora 10, 15, 20 minutinhos eu tô sempre ali vendo, né? O prefeito Dalminho disse, olha, tô ligado lá no podcast. E Maílson disse que é o programa de toda semana dele, Maílson Mendonça, que é amigo do nosso querido deputado Inácio, que estávamos fazendo um evento lindo lá em Monterópolis essa semana. Vai aproveitar a oportunidade também para mandar o abraço pro Dalminho, para o Maílson, 2 grandes gestores, nossos amigos aqui do Sertão, fazem um grande trabalho nas cidades de Monterópolis e lá de Belo Monte lá, que tem uma característica muito parecida com a nossa aqui em Piranha, né? Ribeirinha. Né? Tem o Jasson, né, rapaz, que faz ali aqueles artesanatos ali. E o único prefeito do mundo que imita o Moção melhor que o Moção. Ô, Tiago, daqui a pouco vai ter que começar a expandir, viu, o podcast para essas rádios aí. Podcast pra gente trazer os nossos amigos aqui também. Falei com o Jó lá de Olivença também, com o próprio Dalminho. Vamos fazer aqui um circuito pra gente estar trazendo, né, essa turma pra cá, pra bater esse papo aqui com a gente. Giro de notícias em Alagoas. Vamos. E só lembrando que também muitos eventos, inclusive
os municípios fizeram as conferências de saúde e nós falamos de saúde e hoje gestão tem muito a ver com saúde. Eu, pelo menos, participei de 2 como mestre. E aqui, Tiago, também aconteceu a conferência de saúde, que é outra coisa bacana. É um tipo da urna, só que uma urna você ali... Exatamente. É o vereador de oposição, é quem não gosta mundo. do prefeito, é quem gosta, falando como é que tem que ser a saúde. Isso é bacana, né? Verdade. A gente realizou, né, a conferência nessa última semana, já fazendo bem breve esse giro da semana, né, que é algo que é importante, essa prestação de contas, né, que a gente faz aqui também para quem está acompanhando o podcast do Tiago, claro. Onde nós fizemos lá, pautamos, né, o planejamento para esse próximo ano aí que a turma quer, se inicia, né, agora há pouco. E a saúde, que você sabe que a gente não vem poupando esforços, né, para a gente fazer, né, todo esse trabalho, né, que tem mostrado o seu resultado já, né? Então, hoje no Previne Brasil, a gente conseguiu elevar a nossa média, que antes estava, Totó, em 4.7. 4.7 e hoje já está em 8.6. Exatamente. Então, é um Dobrou. crescimento muito grande que a gente consegue fazer de um ano para outro, e isso é fruto, né, desse trabalho, desse planejamento, mas principalmente da parceria. Sou muito grato, né, a todos os profissionais, a todos que fazem parte da saúde, mas principalmente aqueles que estão lá na ponta, todos aqueles que entendem que para a gente ter uma Piranhas melhor, a gente precisa abraçar, e eles abraçam. E é por conta disso que a gente está conseguindo hoje proporcionar uma saúde cada vez melhor para todos os piranhenses, de forma que nessa conferência foi iniciado esse planejamento aí para o trabalho do ano de 2023, e a gente tem muita coisa aí ainda importante, né, para a gente fazer. A exemplo, né, dos mutirões, né? A gente fez agora nesse mês da mulher, trouxemos aqui a mutirão da mamografia e da citologia, a Carreta do Amor, né, em parceria com o Hospital do Amor lá de Arapiraca, onde nós realizamos mais de 200 exames, né, preventivos de mamografia e os exames de citologia. Exato. Ou seja, exames todos preventivos para a saúde da mulher, mas mais do que isso, dando acompanhamento para aqueles possíveis exames que foi detectado alguma coisa, porque não adianta simplesmente a gente chegar, detectar que tem alguma anormalidade e a gente não dá continuidade àquele atendimento. Então, 100% desses exames, né, a gente está dando continuidade para que a gente possa fazer a nossa parte nesse mês da mulher, que é o mês de março, né, a gente chamar a atenção para que as mulheres elas possam fazer de forma preventiva e que possam cuidar, né, da sua saúde. Então, é exemplo desse mutirão que nós fizemos, o mutirão do Zero Fila na saúde também, que você sabe que a gente assumiu, né, lá no início, já tinha mais de 800 exames. Você tem cada nome legal. Os nomes já não vou mentir, não. São nomes que a gente... São bem... Não, Zero Fila. Zero Fila, pô. É uma coisa prática, né? Uma coisa intuitiva. Pô, sem fila aqui. Até me empolguei. Zero fila. E aí a gente zerou a fila de exame de imagem. Em breve iremos fazer aqui outros exames também para que a gente possa garantir essa saúde mais célere, né? E que atenda de fato, né, a todos os piranhenses. Então essa conferência vem nesse momento aí que a gente investe, né, maciçamente para ter essa saúde cada vez melhor. Mas também outra coisa bacana é o Inova Piranhas, né? O Inova Piranhas, todo mundo sabe que a gente tem aqui a fábrica de inovações, né? A nossa fábrica de inovações é um ambiente em que diversos projetos, né, a gente incuba pela fábrica de inovações, e esse edital de inovação que foi lançado, muita gente não sabe ainda que ele existe. E é importante a gente falar aqui, Jário, porque quem não sabe onde é a fábrica de inovações, ela fica ali próximo ao Grinaura Miranda, né? Ali na Rua São Domingos. Na Rua São Domingos. Número 19. Na Rua São Domingos, número 19. Vocês podem ir lá para vocês verem. Rua Grinaura, Rua São Domingos, número 19. Grinaura Miranda é a rua do centro comercial. O novo centro comercial. A rua onde fica a fábrica de inovações é na São Domingos 19. Então, o que é esse edital de inovação? Esse edital de inovação é você, né, jovem ou não jovem, mas que tem uma visão de algum projeto, né, que represente algum tipo de ganho, né, para o município, que represente algum tipo de viabilidade, porque você sabe que hoje a gente tem as startups, né? Foi se falado muito na questão da ideia de startups. Startup não necessariamente seja um produto virtual. Às vezes você tem um projeto inovador, né, que represente aquilo
para a municipalidade, que a gente possa replicar aquilo ali de alguma forma, mas que precisa algum tipo de investimento de ordem financeira. Isso. Então, para que você possa saber se a sua ideia e o seu produto ele pode ser tanto virtual, quanto não necessariamente seja um produto virtual, mas que tenha esse potencial e que precise apenas desse empurrão, né, para que tenha essa replicação e que esse seu produto ele possa ser viabilizado, se tornando, né, um produto palpável e que venha fazer a diferença na vida de outras pessoas, vá lá que você pode estar participando desse edital de inovação e a prefeitura vai estar fazendo esse fomento para que a gente possa estar incentivando cada vez mais, né, o desenvolvimento, né, de ciência, de tecnologia, de inovação aqui no nosso município. Então é a fábrica de inovação que é a responsável, né, por estar fazendo o incubamento desses projetos. São todos projetos que são viáveis? Alguns projetos se encaixam. Para que você saiba exatamente, só você vendo lá o edital, procura os meninos lá da fábrica de inovação que você vai ver perfeitamente. Se o seu projeto se encaixa, você pode estar recebendo aí, né, esse fomento tão importante, né, para o seu negócio, mas que principalmente vai fazer diferença na vida dos piranhenses. Bacana, super bacana, o Inova... o Inova Piranhas. Só um adendo aqui rapidinho, que as inscrições, Thiago, elas só vão até o dia 7 de abril. Então quem tiver... Dá tempo ainda. Quem não fez Exatamente. ainda, corre que dá tempo. Tem muita coisa bacana lá, muita ideia nova que está chegando. E você, quem sabe, pode ser um dos selecionados, né, para estar recebendo aí esse incubamento da nossa fábrica de inovação. Ô, Totó, qual foi a série que você assistiu o filme na semana? Deixa eu ver, filme... Esse é o novo quadro que eu acabei de criar, o Conversa Aleatória. Conversa aleatória. Acabei de criar aqui. Rapaz, bicho, eu vou dizer a você, eu não tenho assistido porque eu inventei de fazer uma pós-graduação e botei ela para ser no processo acelerado de 6 meses, meu irmão. Você tá difícil. Não, sério, eu assisti o The Last of Us, né? Eu ainda tô assistindo, na realidade. Não concluí ainda. Sem spoiler. Não, por quê? Mas The Last of Us. Quem tá escutando, nem todo mundo gosta de spoiler, não, pô. Aí... spoiler não. Spoiler não é bom. E você? Qual foi a série da semana, o filme que você assistiu? Filme. Futebol. Figueirense e... Ele viu o Santa Cruz, que tá sem série, né? No ano que vem vai pra série... Não vai jogar nem a série D. Cairo. Série inexistente. Agora aí você não é sai bom de filme, viu? Não, Oi? Você não sai não dessa série, você volta. Não, pô. Vamos começar a terceira temporada agora. Toda semana sai Tá bom. Eu, assim, sou dos mais velhos aqui da turma. Iniciei a sequência de rock. Muito bom. Sequência de rock. Muito pra você ver. Série? Rock não, Balboa, os filmes, né? Os filmes. Você vê, eu gosto muito de filme, etc. Mas um filme que eu nunca coisa assisti que pegou foi Star legal Wars. aqui, esse negócio de filme aqui. A galera gosta que a gente fale de filme. Mas é porque é um assunto... É difícil ter uma pessoa pra não gostar sabe de filme. qual é o problema? É difícil. Thiago, sabe qual é o problema? Quem tem os streamers, né? Você... É tanta coisa. Por exemplo, eu tenho um Brasil Paralelo. É bem interessante também, assim. Tem, né, umas coisas... Mas assim, você fica perdido, você acaba uma coisa puxa a outra. Veja, que a gente não tinha nem se atentado para falar isso aqui nessa pauta. Tanto é que você puxou aí... De forma aleatória. De forma aleatória. E uma coisa puxa a outra. Você falou sobre filme, sobre série, e aí eu me lembrei de uma coisa muito bacana, muito legal. Certamente na semana que vem a gente vai falar para dar mais detalhes sobre como foi. Mas nesse próximo sábado agora, a gente tá no dia 29, né? Isso. Próximo sábado vai ser de o quê? 30... Primeiro... Você que está acompanhando aí pela rádio, você acompanha sempre um dia depois. Então você que está na rádio já está no dia 30. Você que está na internet é dia 29 ainda. Então é no dia 1º, certo? Dia 1º de abril. Dia da mentira. Dia da mentira. Mas não é mentira não, viu? É verdade. No próximo dia 1º de abril agora, que é o nosso próximo sábado, a gente vai estar levando mais de 150 crianças para o cinema lá em Delmiro Gouveia. Então a gente vai estar levando mais de 150 crianças para o shopping lá no Delmiro Gouveia para assistir o filme. Mas não é legal. E aí a gente fechou, né, a sala lá. E aí tem pipoca, e aí tem refrigerante, tem aquelas coisas todas. E eu, com certeza, vou estar lá presente, né? Vou com a Leilane, a secretária de assistência, minha esposa, a primeira-dama. Vou levar a Maitê também, minha filha. Né? E vamos lá para acompanhar. Eu acho que vai ser um dia bacana, viu? A gente levou, no ano passado, as crianças da educação.
E da educação não, mito. Do serviço de convivência e Vou fortalecimento dizer, dos eu queria ir vínculos. de novo não, Esse né, CFV Totó? Porque aí não. vai ficar feio já, E né? sabe quem é a turminha que a gente tá levando esse sábado agora? Vai ser a turminha que mora nos assentamentos. Pô, que massa. Então a gente fez o levantamento aí é lá massa, aí é massa. das crianças que tinha, né? 150 crianças, na idade. São mais de 150 Aí é crianças. Eu massa. acho que são quase Aí é 200. massa, aí é Acho que são massa. quase Aí é 200. massa. Então a gente vai levar as crianças que moram nos assentamentos para assistir o Gato de Botas lá sábado no que shopping de massa. Delmiro Gouveia. Mas aí é massa. Então, Parabéns, semana cara. que vem a gente vai ter aqui já. Porque já vai ter passado, né? Já vai ter acontecido. E eu vou dizer para vocês como é que foi lá essa ação. A Mas é muito emoção, bacana. né, mas da é criançada. massa, não, levar a galera, a criançada, assim, não tô, a criançada do assentamento. Sim, sim. Que tem até as dificuldades de estar na cidade, de vir à cidade, ir a um shopping, ir para uma sala Sim, de cinema. com certeza. Exatamente. Por né? isso que eu pensei nelas, porque os serviços de convivência, eles terminam pegando quem está ali mais na parte urbana. Isso. Então, acho que pouquíssimas crianças que estão nos assentamentos Eles conseguem têm acesso, né? estar no serviço de convivência. Então, como a gente levou as crianças do serviço de convivência, eu digo, não, vamos levar as crianças agora do assentamento, porque... E eu gostaria de dar uma sugestão para alguns secretários de assistência, amigos meus, inclusive. Eu vou passar essa ideia, eu posso, né? Claro, o que é bom a gente Porque tem assim, que os serviços replicar. de convivência têm uns trabalhos padrões assim com as Sim. crianças de dança e agora introduzindo uma Capoeira. Capoeira, aquela algumas coisa- modalidades. Não, que não deixa de ser importante. Não deixa de ser importante. Vai introduzindo essas coisinhas que vão marcar a vida das pessoas. E já que a gente está falando de assuntos aleatórios, o que aconteceu que você está revoltado com o Drake? Rapaz, não, esse final de semana agora, né? Esse final de semana não, né? Essa semana, Essa na semana realidade, tá anterior. acontecendo. Já foi a segunda vez Lollapalooza. isso aí. Tá acontecendo o festival Lollapalooza, né? Festival internacional, enfim, que vem muitos artistas Que depois fora, do Rock in Rio é renomados o e maior tal. do Isso. Brasil. E No a Brasil. gente vendo aqui as notícias, né? Que uma das características que o podcast agora tem é que a gente é atual, né? A gente abre aqui, vê as notícias, algumas relevantes, outras nem tanto relevantes. Só pra Essas puxar o assunto. besteiras. Faz aqui alguns comentários, né? Inclusive na semana passada aqui falou sobre BBB, enfim, uma parte dessa cultura entre aspas inútil, mas que o brasileiro gosta, né? Exatamente. Enfim. E aí falou-se muito sobre essa questão do Lollapalooza, né? E aí quando a gente abriu aqui o Twitter, para dar uma olhadinha, vamos botar pra gente comentar sobre essa questão do Drake, porque tem se falado muito nisso, porque é interessante, né? O Brasil hoje é um dos principais mercados musicais. Então o Drake, né, que é um artista internacional, americano e tal, com certeza para o Drake ser o que o Drake é, eu acho que teve uma parcela Sim. de contribuição grande do Brasil. E aí você vê, cara, você muito famoso, né? Infelizmente alguns artistas chegam num patamar que acredita talvez que, poxa, não, sei lá, o que é que ele acha dos fãs dele, que são brasileiros que se deslocaram, compraram pacotes, Somente viagens, pra assistir ingressos o show caríssimos, dele. pra ir pro show do cara. E aí, meu irmão, faltando 24 horas pro show, o cara simplesmente disse que não vai, por motivos de que a equipe dele estava impossibilitada de ir, pessoas que eram determinantes para que acontecesse o show. E aí quando olha a mídia, que você sabe que hoje não se segura muito tempo, né, se o cara tiver com migué, quando olha lá, o cara tava com o 50 Cent curtindo numa boate, pô, um dia antes. E aí gerou aquela zoada toda, né? Uma repercussão muito forte, todo mundo falando, inclusive falando sobre exemplos de outros artistas Não foi profissional. que já vieram pro Brasil, exemplo da Katy Perry. Não foi Tem um profissional. documentário da Katy Perry, que é aquela cantora britânica, acho que Katy Perry é Isso, britânica, exato. né? De que ela estava no Brasil há um tempo desse atrás e ela recebeu uma notícia de um término de um casamento dela, ela aqui. E aí tem um documentário falando sobre isso. E aí a equipe dela, né, toda preocupada, ela chorando, sem condições, disse assim, ó, você quer cancelar o seu evento, porque ela não tinha condições psicológicas, Emocional, né? Ela disse, não, eu vou fazer. Isso mostra O profissionalismo. o profissionalismo e o cuidado com os fãs, com todo mundo. Então é um respeito máximo, né? Acho que foi a Miley Cyrus também, que teve uma perda de um ente que era De um muito ente próximo querido. dela também, e que estava também no Brasil, e mesmo assim foi lá e fez a sua agenda, né? Então, quer dizer, até que ponto a gente tem que saber ver o que é profissionalismo
Ou será que foi algum problema de fato que ele teve que impossibilitou? Né? Pelo que a gente viu Numa ali... boate com 50 Cent. E o Drake, que já teve uma polêmica anteriormente, né? Que ele Eu veio acho pro que Brasil. ele já não fez ano passado. Não, a gente tava com essa dúvida, mas na verdade ele fez, mas Ele teve essa fez, polêmica. mas Ele não houve permitiu um- que a Multishow replicasse o show dele. Foi um lance Isso. desse. Acho que foi no Rock in Rio, né? Isso. Acho que foi no Rock in Rio que ele não permitiu que fizesse. Enfim, o cara é todo estrela. A gente pode dar até o direito da dúvida pra ele, Tiago. Agora, se ele estava numa boate com 50 Cent rezando pelo E disse Brasil. que o cara é tão nojento que quando ele veio, da vez que ele veio, até a comida, ele não quis comer comida aqui Comida do Brasil. Né? brasileira. Ele trouxe a comida dele de fora, porque disse que a comida aqui... Então, quer dizer, o cara estrela, meu irmão, então fique lá nos seus Então, Estados Unidos mesmo. Exatamente. A gente não precisa disso, não. Então, isso tá repercutindo muito, né, na mídia, essa questão desse lance do Drake, por conta dessa questão do profissionalismo, né? E o que está também aí batendo no Twitter há alguns dias, a gente pensou até que iria sair, mas as joias, né? As joias do Bolsonaro, Bolsonaro. né? Que a gente até falou na semana passada, mas aí terminou que não deu Continua, tempo né? da gente. Continua ainda aí. Agora parece que apareceu aí umas joias que estavam na casa do Nelson Piquet. Foi um Exato. lance desse, né? Um Mas relógio. que coisa aleatória danada. Um negócio... Fala a verdade. Conversas aleatórias. Vou criar um podcast. Crio conversas aqui no podcast. Ó, E falando sobre Trend Topics, a do dia, né, foi essa daí do Janones, né? de chupetinho. Do André Janones, que é o deputado federal lá por Minas Gerais, que entrou nessa repercussão aí junto com o Nicolas Ferreira, né? Que é deputado federal também por Minas. Inclusive foi o deputado federal mais votado do Brasil, né? Isso. Proporcionalmente foi... Acho que proporcionalmente e Em número de votos Em mesmo. número de votos também, Por quê? né? Porque ele é pequeno, né? O quê? Nicolas. Chupetinha? Chamam ele de chupetinho. Acho que é pela idade, não? Essa repercussão que tá dando aí foi o seguinte, teve lá a presença do ministro, né? Teve o Flávio Dino, que teve lá uma comissão lá, tava tendo uma sessão lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e aí começou aquelas narrativas de um lado e do outro, né? E aí o Nicolas, né? Nicolas Ferreira, que é um deputado muito jovem, né? E declaradamente cristão e tal, e de direita, né? Foi Conservador, né? Conservador e foi apoiador do Bolsonaro e ainda E permanece é discípulo, como... inclusive, do Olavo de Carvalho, viu? Então, ele entrou numa repercussão recentemente lá na Câmara, que inclusive ele, eu acho que está respondendo, né? Judicialmente, né? Poderá até perder o mandato. A processo de Cassação? cassação, né? E ele está respondendo esse processo administrativamente e judicialmente também, né? Pelo crime que ele supostamente teria cometido. Acho que foi o crime foi injúria, né? Transfobia, né? Porque ele botou uma peruca no Dia plenário. Internacional da Mulher e disse, ó, eu sou agora Eu me sinto. Nicole, né? Eu E me fazendo sinto um discurso Irônico. né? E aí as pessoas, né, Trans, né? trans se sentiram ofendidas com aquilo ali, e aí houve essa representação, essa repercussão grande, e aí se falou-se, né, se seria o caso dele perder o mandato por quebra de decoro e tal, e aí ficou muito em alta essa questão do Nicolas, né? E aí quando foi agora, quando ele entrou nessa sessão, acho que foi ontem, né, lá na CCJ, assim que ele foi falar, aí o pessoal, né, que é opositor lá, chamou ele de chupetinha. E aí essa questão de chupetinha, aí qual foi a repercussão? Teria sido essa ofensa de chupetinha uma narrativa homofóbica, porque teria dito que o chupetinha teria algum tipo de cunho sexual. E aí foi onde o Janones... Chupetinha é uma coisa de cunho sexual, né? Mas ou não, cabe né? outra narrativa, Ou não. né? Então, o Janones, que é o deputado federal lá, que é alinhado à esquerda, né, apoiador do Lula, Guarda, né? O cão de guarda. ele falou lá, ele disse, não, eu falei chupetinha pela imaturidade dele. Isso, exatamente. Criança. Né, porque ele é um crianção, né? Ele não tem maturidade suficiente para estar discutindo e tal. Então foi chamado de chupetinha nesse aspecto e não
De cunho sexual. E eu digo Qual a a você, opinião de vocês? Eu acho que eu não entendi esses. Desde o primeiro momento, quando eu vi, achei até engraçado o Chupetinha. O o Chupetinha. Chupetinha. Porque ele é aquele cara. Ele é inteligente. Ele é inteligente, mas o próprio Nicolas, eu acho que ele não se leva muito a sério porque ele traz um conteúdo muito irônico, Isso. muito de brincadeira. Então o cara tem que estar disposto a também, Exatamente. quando receber as brincadeiras, o cara É aquela coisa, Quem né, Tiago? sabe O vir com a famo... chupeta na próxima. também, né? exato, se apropriar disso aí. É a famosa situação, né? Um apelido ele só pega quando você se enfesa, né? Com o apelido. Você já teve algum apelido assim que você se Totó. Mas só que Totó não foi de zoação. Foi de recém-nascido e ficou até hoje. Foi até a filha de Paulo Roberto por que que botou esse Totó? apelido. Quando eu era criança, minha mãe levava eu pra escola de colo ainda, né? Que ela trabalhava e não tinha com quem deixar, enfim. Aí as crianças do maternalzinho ficavam meio que ajudando minha mãe ali a cuidar de mim enquanto ela tava dando a aula, né? Aí a filha de Paulo Roberto, a Olga, não sabia falar meu nome de forma completa. Everton, Tó, ficando Totó, e toda vez que ela me via, cadê Totó? Cadê Totó? Aí foi, e aquela canção ninar, pra onde vai, Totó? Pra onde vai, Totó? Pra Marcel. Pegou. De um ano de idade até hoje. Um cara que era piolho. Agora esse cara, ele tirou o piolho na base da pancada na escola. Misericórdia. Então esse cara brigou ele teve umas 50 brigas na escola. Todo mundo que chamava ele de piolho, ele ia pro embate. E tem apelidos que termina se tornando um nome, né? Isso. Por exemplo, Xepa. Quem é que chama Xepa. ele de Wellington? Todo mundo chama de Xepa. Xoxo. Xepa é o Wellington. É Xoxo. o Wellington. É o Wellington. É o Wellington. Tem pessoas que você não reconhece pelo nome, não. Você não reconhece. Agora você fez uma pergunta pra mim. Tá boa. vendo? E é sangue do sangue, não sabe. Você vê como o apelido é forte. É como se fosse um Pais, nome os mesmo. pais, os Xepa. irmãos, todos os parentes chamam de Xepa, né? Eu Não, acho que ninguém alguém que conhece tá, ele como alguém que tá Wellington, na não. live aí das antigas deve dos amigos. Já me contaram, mas eu esqueci qual Eu não- sentido. Mas ali é todo mundo, né? Todo mundo chama. Aí tem aqui o Bochecha, né? Todo mundo Bochecha, chama, Todo não, mundo mas chama. Bochecha- E a mãe dele, né, que é falecida, ela odiava esse apelido. Então, eu era um dos poucos amigos que quando ia chamar na frente, eu me lembrava de chamar pelo nome. E Eu chamava pelo recuava, né? apelido. Mas tem apelido que termina virando a sua identidade, né? Então, termina virando um nome. Exemplo do próprio Totó aí, que todo mundo chama de Totó. Totó. Acho que dificilmente, Totó. se você falar pelo nome, as pessoas vão saber quem é, assim. de Exatamente. primeira. E Everton Ranieri não. São poucas pessoas assim, os amigos próximos sabem, mas. Agora, e pra você ver, não é um apelido de cunho pejorativo porque realmente não foi. Mas pra outras pessoas, Totó é nome de cachorro, né? E é. Vários cachorros assim, pelo menos gibi, almanac, essas coisas de criança, Totó é nome de cachorro. Aí ficou. Mas aí, voltando ainda à questão Sim, aqui Do chupetinho. Chupetinha, eu não encarei isso como se fosse uma coisa. É porque o pessoal fica O querendo Brasil forçar tá a muito narrativa. briguento, né? A narrativa mais pejorativa possível para meio que se vitimizar. Isso, Né? exatamente. Eu não entendi aquilo ali como se fosse uma coisa homofóbica Sim. para querer fazer um contexto Sim. sexual disso aí. E né? aí as joias de Michele, que acabou aparecendo na casa de Nelson Piquet. Vamos encerrar essa pra gente entrar no rapaz que tava chorando. Rapaz. Ei, chorando muito. Rapaz, esse negócio, esse lance Mas dói. Você, João Paulo. Dói perder 5 milhões. Rapaz, bicho. Quem perdeu 5 milhões foi o Neymar, né? Isso. Se você fosse Na Neymar, aposta, Cassino Online. Aí ele chorou na verdade. Ele ele um chorou bicho. brincando, rapaz. Neymar, chorou 5 Bicho, eu choraria por ele. 5 milhões. Você Neymar. tá maluco? 5 milhões. 5 milhões ele- Neymar ganha. Nesse período aqui que a gente tá fazendo esse podcast. Pronto. Ele já ganhou. 5 Já ganhou. milhões. Ganhou. Meu Deus. Não, mentira. ganha. Ele calçou a chuteira, deu uma carreira lá no CT do PSG, ele já ganhou 5 milhões. E esse negócio, esse lance de aposta, né? Tá cada vez mais, você tem aí uma turma que é viciada, Se né? vamos fazer o seguinte, já que vocês estão falando desse assunto, é uma coisa abusante. Eu acho assim. Abusante existe esse termo. Não, acho que Existe não. Acho que é abusivo. Não existe abusante. Abusante, não. E onde foi que encontrei abusante? Você criou. Eu criei. É. Mas ficou interessante. Não, a gente pode usar se você quiser. Fica a seu critério. É abusivo. Fica abusivo, Abusivo. Aquele negócio de jogue, envie, né? No Pix, R$5. Eu não sei, assim, aí tá se criando, Não. tem gente que... Você vê É um a assunto pra nova gente conversar. febre que tá. Todo digital influencer que tem 1 milhão de seguidores fazendo as rifas de
15 centavos, de 10 centavos. Aí ó, qual a estratégia? Pega... Tô vendendo 30 mil reais no Pix. Aí o valor do bilhete, da rifa, é 15 centavos. Mas o maior apostador já garante um prêmio de X. Aí você força a pessoa a gastar, tipo, 3 mil reais para ela já ser garantida como premiador número 1. E tem a galera compra 2 mil conto de ticket online, pô. Existe. É um assunto que a gente não falou ainda aqui. E aposta, né? Apostas. Jogo de azar, no caso. Tem as apostas. Sporting Bet, né? Bet 365. Pô, tem cara doido. Tem gente tem que já perdeu carro, casa, já apartamento. Bicho, e aquela coisa. Tinha um cara de loja de apostas lá em Pão de Açúcar que o cara disse: olha, tem gente que aparece aqui 3 da manhã. Um cara louco, pô. Na época que não era tão online como isso, é hoje. que tinha só as maquinetas, você tinha que ir lá. Mas é algo realmente sério pra gente comentar, porque, galera... Eu nunca dinheiro... fiz esse tipo de aposta. Eu só me lembro vividamente, quando eu era adolescente, né? Criança para adolescente ali, que eu perdi 50 reais num caça-níquel. Né? Botei moeda, ganhei uns 15 reais, depois perdi uns 15 e gastou mais 35, mais 50. Eita, nós. Ligeiro, assim, negócio de meia hora. Agora sim. Mas qual é a emoção de ganhar os 15? Mas engraçado é que essas máquinas, né? Acho que ela tem um sistema já pra viciar o cara. Você matemática. Começa a ganhar, o cara, pronto, agora eu vou ganhar muito mais. Aí você vai, bota, perde e ainda não, vou recuperar agora que eu perdi. E assim vai. Veja só. Aí cai aquele monte de moeda de isso é questão de estatística. Inclusive, no curso de engenharia, a gente tem uma disciplina que se chama teoria dos jogos. Quando você diz que a banca ela nunca perde, você está falando matematicamente que isso acontece. O que é que eles fazem? Eles fazem uma análise probabilística, né, uma análise combinatória de incidências do evento. Por exemplo, a cada 100 eventos de perda, gere um ganho. A cada 100 eventos de ganho, gere 1000 perdas. Aí você vai fazendo isso de forma probabilística. A banca não quebra nunca por isso, porque matematicamente aquele resultado só dá depois de um ganho X. Por isso que quando as pessoas vão vender uma máquina, ela diz: ó, Thiago, tô te vendendo essa máquina aqui de caça-níquel porque ela te dá 15 mil a cada 1000 reais que você perde. É matemática. Não é impossível. Aí você tem a sorte daquela pessoa que está fazendo a aposta naquele momento ser o bilhete número 1000, ser a jogada número 1000, mas ela já é viciada matematicamente. E esse outro lance que tem de você... Não, eu ganhei porque assisti tantos vídeos, eu ganhei porque assisti tantas séries. Tá o quê? Pra você assistir por streaming? Tá ganhando. Não, mas realmente acontece, só que é a famosa moeda online. Você vai gerando aquele valor. O que é que as empresas fazem? Vamos dizer, você é dono de um canal muito famoso. Você diz: a cada 100 mil visualizações eu vou pagar um valor para quem tiver mais visualizações. Só que por trás de você vai ter a marca da tal roupa que você veste. Ó, Jairo, você não está fazendo aí o seu sistema de aposta, então a gente lhe investe com tanto para você divulgar a nossa marca. Eles ganham por isso, eles só repassam parte do lucro deles. Por isso que ganha dinheiro assistindo, mas existe realmente. Só que é o que a gente faz na televisão. É com isso que eles ganham dinheiro. Meu irmão, é muita coisa que vem por aí. É tanta coisa que tem coisa que eu nem acredito. Quando eu vejo ganho dinheiro, isso é capaz de ser mentira. Não, eu vejo uma galera de roletinha, de... Aqueles aviãozinhos. Eu sou do tempo da feira, não sei vocês. Do jogo do time. Do cara, do ladrão daquele... Do bozó. Não. Era tinha o Flamengo, Botafogo, isso, do jogo de time, pô. Ainda tem. Tem, até hoje tem. Ainda tem. Aí o cara, bora. Aí eu... Aqui é o cara. Bora, perdeu, vem outro. E ali quando o cara perde ali, os caras vão ficar doidos, viu? Exatamente. De novo. Olha, eu ia pra Forrogaço na época de Inácio, muitos anos atrás. Ia com uns amigos, às vezes eu ia com R$2, bicho. E eu tinha uma sorte da bexiga pra ganhar em bingo. Eu ia com R$2, saía com R$19, R$20, a galera ficava... puta comigo, porque eu tinha muita sorte pra jogo de azar, assim, bingo e esse jogo assim dos times que rodavam no baldinho assim, pá, roleta. Hoje em dia com a internet, né, essas apostas aí, Sporting Bet, não sei o que, tomou o mercado que antes você tinha muito forte, que tinha telecena, isso. Você tinha aqueles tipo poupa-ganha, tinha a Mega Sena, né, esses nunca
são os principais ainda, né? Isso. Permanecem. Mas esses outros eu acho que deram a... Eu acho que na realidade esse público só migrou, né? Isso. Tinha um público que consumia determinados produtos que agora estão, acho que nesses outros mercados que tem. Que aí afeta outras coisas, um exemplo. E é muito rápido, a internet é muito rápida, né? É, Então potencializa o vício. Depois, Thiago, dessa questão, e Totó, da questão das apostas online, a gente começou. Já tinha isso muito, mas aí imagine, tivemos recentemente uma polêmica envolvendo inclusive o time lá da minha cidade, o Jaciobá, que na época comentaram de vendas de alguns jogadores que se venderam, inclusive foram expulsos do time. Porque é o seguinte, eu vou apostar o Alagoano, CSA e Jaciobá. Então eu coloco 100 mil que o CSA vai vencer por 4-0. Aí chego e mando 5 mil para os caras do Jaciobá. Percam de propósito. Levem uma goleada. Então isso está acontecendo demais. Isso, você está falando do Jaciobá, que é uma coisa reduzida, micro. Né, mas isso você tem na Premier League, isso você tem nas tudo grandes ligas, pô. Então é um mercado muito grande, muito forte, e que isso está chegando já está afetando os resultados de esportes, não só futebol, a nível de elite. Então, para você ver como o lobby como dessa movimenta. Um exemplo, no final da Copa, os caras postaram absurdo de dinheiro, né? Absurdo de dinheiro. Imagine o que rolou de dinheiro no final, Argentina e França. Meu Deus do céu. Teve até um rapper americano, o cara postou 1 milhão no... Foi o Drake, pô. Eu acho que foi o Drake mesmo. Foi o Drake. Foi o Drake. Tá vendo aí? Ele perdeu. Já voltou pra ele. Só por curiosidade, ele perdeu? Ele apostou na França. Apostou na França. Ele apostou na Argentina, pô. Não, apostou na França. E falando em Drake, eu li agora há pouco também aqui a notícia de que o Justin Bieber, né, que é cantor, tá se aposentando há 29 anos. Aí diz que vai vender, eu acho que os direitos autorais das músicas dele. Tal. O álbum completo, né? O álbum completo, 200 milhões, que eu achei Isso. até... Não entendo bem disso, mas... Não, 200 milhões não foi 1 bilhão, não. 200 milhões de dólares. Bilhões. Então deve ser bilhão de real. Então, deve ser bilhão. 200 milhões de dólares. Que dá 1 bilhão de estaria, reais. E que ele já teve alguns problemas com relação à questão de drogas. Isso, tal, drogas, tráfico, né? depressão. Ele até teve um momento. O sucesso seria um problema para ele. Então, pensou o cara muito novo, estourou. E quantas pessoas que E ele também teve uma essa experiência fama. religiosa, né? Sim, Também. sim. Então, e ele tá agora querendo largar mesmo, abandonar a aposentar. carreira com 29 anos. Falando nisso, tem um cara brasileiro que é muito na área assim que o Totó e eu, assim, a gente... que é a questão da musculação, que é o Léo Stronda, que também Isso. abandonou. Recentemente se converteu. Né? No caso do Stronda, ele deixou, né, a participação na banda. E fez um testemunho, eu acho que bacana. Eu acho que, assim, pelo menos, às vezes, muito mais sincero do que muita gente que fica nas duas. Não, pô, é o seguinte, chegou um momento aqui na minha vida disso. Então, foi muito bacana. Vai continuar com aquele trabalho dele no canal. Mas Isso. eu fiquei feliz pelo Léo. É um garoto bom, né? Ele começou Sim. muito cedo na Começou TV. novo, ele era de menor quando começou. E não é fácil, né? Assim, ele entender que aquilo não faz sentido mais para ele e que a vida que ele leva não é compatível com, né, a música que ele canta ou com o meio que ele está inserido ali e tal. Não é fácil porque o cara tem as contas dele para pagar, né? Tem as responsabilidades dele, você fazer essa opção. Quantos casos a gente tem aí de pessoas, de artistas que são, né, evangélicos, enfim, que são crentes e tal, mas que permanecem, né, ali na sua atividade porque é ali onde gera renda. Um exemplo, o próprio Xande do Harmonia, Sim. ele é evangélico tal, e firme e tal, mas ele permanece ainda fazendo a música dele, a música baiana e tal. Isso. Não abandonou. E quem somos nós para condenar, né? Exato. Acho que cada um tem que fazer aquilo que a sua consciência manda. achar que tem que ser, que faz sentido para si. Né? Mas diz que é um cara também muito, muito firme e que... Bem Mas não é de religioso. hoje, não. Não, muitos O anos Xande isso. não é de hoje, não. Então, Xande a gente tem Desde o um início do Xande- casamento dele com a criança Carla dele Pérez. já é uma moça, então há muito tempo. O filho que- dele já é de maior, já. Já a tamanho dele. a filha dele, inclusive, fez uma gravação daquela música
É uma música gospel. Muito sei. bonita a versão. Muito bonita mesmo. Com branco no branco. Preto no Preto branco. no branco. E a gente falando ainda, você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? De música, É o conversação, nosso novo gospel. bloco. Conversas aleatórias. A gente, não sei se vocês acompanharam também aí, o caso da Priscila Alcântara, né? Sim. Que é aquela artista que começou lá no Bondi Não, com e é Bondi interessante Companhia. que é a inversão. É a inversão. Já segue a Priscila Segue a Alcântara. É a inversão. Mas eu tenho uma opinião formada sobre a Priscila Alcântara. E aí, daqui a pouco você. Uhum. E aí a Priscila Alcântara, ela é aquela menina que ficava com o Yudi, né? Apresentava aquele Bom Dia e Companhia do SBT. Posteriormente, ela teve projeção como artista gospel, né? Isso. E aí ela convertida e tal, e cantava música gospel. Fez e carreira. aí, recentemente, ela estava circulando no meio de Bruna Marquezine, da Sasha, desses artistas todos. E Globo. teoricamente levando a palavra para essas pessoas. E aí quando foi agora, ela pediu licença, né, a igreja dela, a pastor dela, para cantar música secular, música pop e tal. E tá lá. E aí repercutiu também muito o pessoal, né, do meio, né, meio que querendo dizer assim, Priscila, rapaz, né, a sua voz, ela foi para exaltar o Senhor e tal, você não é para estar no carnaval. Ela repercutiu que ela foi no carnaval, Foi, né, lá com a com a Ivete, Ivete. enfim. Mas qual é a sua Ela, opinião? Não, veja ela só. optou por uma carreira secular, É na minha porque, opinião. no caso a Priscila Alcântara, veja só, eu acompanho ela desde a época do Bom Dia e Companhia. Ela sempre foi uma cantora de muito potencial vocal. Muito, muito mesmo. E o sonho da vida dela sempre foi ser cantora. Só que participando dos processos seletivos ali para trabalhar na televisão, conseguiram encaixar ela para ser apresentadora do Bom Dia e Companhia. Tanto que o Yudi tinha o mesmo perfil que o dela. Ele também é cantor, só que ele é cantor numa pegada mais assim, sertanejo, enfim. Quando ela entrou para o gospel, foi fazendo vídeos e lives no Instagram, no YouTube, enfim. E ela começou a ter a aceitação do público gospel, certo? Mas para a parte de projeção para o canto, para a música assim popular, a música mundana, como as pessoas não protestantes, as pessoas protestantes comentam, né, que falam que é o ritmo musical, ela tinha muito mais potencial, porque assim, eu sigo o canal do Márcio Guerra, ele fala que Priscila Alcântara é uma das vozes mais potentes no cenário feminino de música no Brasil, e realmente é. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir ela cantando? Ela canta muito bem. Ela fez uma versão de uma música muito difícil de cantar, da Lady Gaga, que ela não errou nenhuma nota. Extremamente afinada, projeção e sem artifício de afinador eletrônico. Ela, tipo, o potencial da mulher é muito um absurdo. Então, assim, ela tendo esse cenário agora, e sempre como foi o sonho da vida dela cantar, ela tá só meio que tentando seguir em frente. E dificilmente ela vai ter Já esse e o acesso. Yudi parece que tem um pouco. Assim, já não era esse cara, um cara, Isso. inclusive, de ascendência japonesa, um cara que tem seus ancestrais por lá, Uhum. mas que vem, inclusive, no prêmio agora, pediu que fizessem oração, tá parecendo ser um pouco mais Isso, sincero. bem mais Eu acho religioso. que tem uma coisa muito importante, Tiago, na vida de qualquer pessoa, cristão, não cristão, ateu. Eu acho que é você ter sinceridade com o que você crê. Exatamente. Poxa, olha, eu sou cristão, mas eu tenho essa dificuldade e vou aprender, vou evoluir. Eu acho que a única questão que aí tem que ter, porque aí a relação de cada um é individual, né? Isso. Com o Altíssimo, é individual. O coração, quem conhece o coração Só de Deus cada um que de nós conhece, é né? ele. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado pela questão de você começar a relativizar. Porque você começa a relativizar a música que você canta, tudo bem, não tem problema, eu entendo que é o sonho dela, mas aí é ela com ele. Exatamente. Daqui a pouco você começa a relativizar a sua conduta, os ambientes que você anda, E não é a mesma forma como energia. você se comporta. Não é, de fato. Né? E aí você vê qual é a sua missão, né? Qual é o testemunho Qual é o que seu você tá dando. propósito, Qual o seu né? propósito? Essa foi a palavra. Exatamente, Qual o propósito da sua vida? Agora sim, é como até o próprio Tiago falou, às vezes as pessoas precisam passar. É como diz na Bíblia, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, assim, se o propósito for passar pela dor ou quebrar a cara... O Gessé Guiar eu não conhecia bem. Aí, Eu conheci depois ele. da polêmica, diz que ele abandonou também a Isso. carreira gospel. Eu fui ouvir o menino. Não, eu escutava Não, aquele muito o bom. menino o menino nasceu para Deus, para assim,
eu quis Sim, dizer nasceu pra Deus. no sentido de cantar para Sim, Deus. sim. Porque, não, vamos ser sinceros, existe a música que você tá lá ali no catamarã, tá na beira do rio, tá num restaurante, é uma música, mas tem aquela música que é diferente. É o que a gente chama de música gospel. O louvor propriamente dito. Quando você tá Toca na alma, né? caco, você tá ali morrendo na depressão, você ouve, você se reergue porque a energia é outra. Com certeza. Né? E aquele cara que você é fã dele, todo doido, cheio de Viegas, uma coisa assim. Ele tá um sucesso aí no podcast. Ele sempre diz, ele fala bem grosso mesmo, né? Ele dizendo, meu irmão, Jesus vai te ensinar a ter uma energia diferente, a enfrentar as energias diferentes. Então é mais ou menos isso. Não adianta. Eu não vou superar determinada coisa ouvindo sim. determinado cantor, a música, cara. ela tem os propósitos, né? Diego Viegas, uma coisa assim. Você falou naquele dia. Vamos ficando por aqui. Papo rendeu. Chegando a mais o término do podcast. Eu queria lembrar o nome dele, cara. No próximo episódio você se recorda. Você traz aqui pra gente. Olha, a gente fica por aqui, mas agradecendo a grande audiência em toda a região. Muito obrigado. Chegando em todo o estado, muitas cidades, onde a gente passa as pessoas. Porque o legal é que, assim, como eu trabalhei no rádio, Totó, a gente chegava assim no interior, o pessoal, tô te ouvindo, manda um alô. E hoje está acontecendo isso no podcast. Exatamente. Né? Hoje, inclusive, né, eu fui almoçar e quando eu terminei de almoçar, que fui pagar, a pessoa disse, eu tô curtindo o podcast. Eu digo, já tá. Quem falou isso, essa mesma frase foi o Morgan. Eu saindo da secretaria, indo pra casa, o Morgan. Eu tô acompanhando o podcast, vi lá que você falou isso. Eu digo, todo mundo ligado, né? Um abraço pro pessoal. Posso? Lógico, deve. Um abraço pro pessoal do Brasas, toda a equipe, inclusive o pessoal, né, muito educados, muito obrigado. Estão sempre acompanhando a gente, o KS, toda essa turma. Muito obrigadão aí. Então vamos ficando por aqui. Na semana que vem tem mais podcast do Thiago. A gente vai estar trazendo aqui o giro da semana. Já antecipei, já dei o spoiler do sábado agora que a gente vai fazer aí a programação lá do cinema. Mas enfim, vamos trazer aqui mais coisa bacana também. Então vamos ficando por aqui. Na semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Você que está nos acompanhando aí pela internet, mais esse episódio aí do podcast. Você também que está aí acompanhando pela rádio. Um grande abraço. Semana que vem tem mais, não é isso, Totó? Exatamente. É isso aí. Bate-papo leve e atual. É o podcast do Thiago. Valeu.